Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, é óbvio. Hoje, coordenadores, papais, mamães, né? Que acaba sendo tema, como falamos de escola, falamos de filhos também, né? Então vamos falar hoje sobre inclusão. Tema inclusão. Calma. Não estou falando apenas. Às vezes a pessoa se remete ao termo escola, inclusão. Já vem na mente o quê? Autista, TDAH, síndrome de Down. Não é sobre isso. Inclusão, minha gente, inclusão, ela fala de tudo. Fala de respeito às diferenças. Não é obrigado eu ser autista para eu necessitar ser incluso, certo? Existem crianças, né, que óbvio, chega alguém diferente na sala, chega alguém mais escurinha, chega alguém com cabelo, a criança ruiva, por exemplo. E eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei, eu tinha uma aluninha, eu lembro até o nome dela. Hoje ela deve estar lá, ixi, a idade da minha filha, 30 e tantos anos. Aline, o nome dela. Ela era ruiva. E sabe a coisa que eu mais tinha medo na minha vida? Ter uma filha ruiva, porque eu não gostava. Apesar de que eu já era adulta, mas eu achava estranho uma criança ruiva. Resultado, minha filha, quando cresceu, disse o quê? Ai, mãe, eu queria tanto ser ruiva. Então, gente, a parada é estranha porque inclusão abrange várias coisas. Óbvio que nós temos ali... E lembra, vou voltar ao tema, inclusão é um tema na educação que ele é transversal. Sempre que eu fizer isso é transversal. A inclusão, ela acontece do primeiro dia de aula, a gente precisa aceitar o outro, a gente precisa aceitar. Embora eu não goste, né, como na época eu não gostava, me incomodava o cabelo da menina ser vermelho. Mas eu não tinha que passar isso para os meus alunos, né? Me incomoda aquela criança ser escurinha. Tem crianças, tem pais que são racistas e passam isso para as crianças. Como que a gente passa, Lucrécia? Aquele pretinho, né? Aquele negão lá, sabe? Aquela negona. Ixi, tem abuso quando eu encontro aquela negona no elevador. Então, sem querer, a família está passando isso para a criança. E ela vai reproduzir isso aonde? Na escola. Vai representar no ambiente escolar. E coordenador, professor, desde lá o início do ano, né? No dia, né? Que tudo deram um dia para tudo. É vermelho não sei o que, é maio não sei o que, maio amarelo, não sei o que lá, laranja. E o professor tem que estar antenado a essas cores todas. São significados, foram datas feitas para destacar esses temas, o quê? Transversais, que deve acontecer do início ao fim do ano e que às vezes a demanda é tão grande que a gente esquece de explorar esses temas. Eu li uma vez, certa vez, uma mãe chegou para mim, uma mãe de 2 filhos autistas. Ela virou para mim e falou assim: Lucrécia, olha, é o seguinte, meus filhos são autistas, eu tenho 2 filhos autistas e eu não gosto desse tema, não gosto deles serem taxados como autistas, é tanto que ela não usa aquele cordãozinho, né? Aquele identificador de autista, que é como se fosse um quebra-cabeça, a gente sabe disso. E aquela mãe falando aquilo, eu lembrei de uma passagem bíblica. Olha só, onde é que a gente vai parar na Bíblia? Que os leprosos naquela época, lepra, gente, era uma doença que é a nossa hanseníase hoje, né, que tem cura, só que na época de Jesus não tinha cura. E os leprosos, eles não eram aceitos, eles não tinham que viver em sociedade. Isso é exclusão. Eles eram levados para um leprosário, tinham que ficar ali, morrer ali, eles não podiam tocar em ninguém, certo? E quando ele fosse sair da casa dele até o leprosário, ele tinha que gritar: sou leproso, sou leproso, sou leproso. E eu sei que eu vou mexer numa caixa de abelhas e defendendo o lado dessa mãezinha, assim, pouquinho, né?
Quando a gente coloca, a criança está ali dizendo, sou autista, sou autista, sou autista, né? Ou tem um Down, tem um Down. É como se você estivesse gritando. Eu sei, eu entendo que eu tinha uma amiga que ela tinha um filho, porque nada melhor, uma coisa é teoria, outra coisa é você conviver com pessoas que falam a tua língua, que falam sobre o tema. E essa minha amiga, ela tem um filho autista e ela ficava constrangida quando a criança tinha algumas desregulações ali dentro do transporte. Então ela falou para mim que o cordãozinho sinalizava para que o povo não ficasse, nossa, que menino birrento. Ai, se fosse meu filho, eu dava uma chinelada, ele já se escalava, né? Então tem a faquinha aí de 2 gumes, que aí depende de cada família, se usa, se não usa o cordãozinho do autista. O que eu venho dizer para vocês é que a inclusão, ela tem que acontecer, que a gente precisa respeitar as diferenças. O meu neto, por exemplo, quando frequentou a escola, por ele ter o cabelo grande, então às vezes a mãe dele amarrava, as crianças já criticavam, né? Nossa, parece uma menina. E é o que a gente vê às vezes. A gente mesmo às vezes tem esse pensamento, né? Nossa, por que ele amarra o cabelo? Porque quem amarra o cabelo é a mamãe. Então aí a professora já precisa pegar essas particularidades, esses que as crianças começam e cortar o mal pela raiz. Gente, é porque ele tem cabelo grande, porque tá calor, então a mãe dele acha super legal, o pai dele tem cabelo grande, então é legal amarrar o cabelinho. Ou se uma menina chega com cabelo curto e a menina tem aquela característica meio que menininho, né? Que quando a criança é igual bebê. Bebê que tem um rostinho muito pequenininho, que é muito carequinha, a gente já pensa que é menino. Não tem brinco, não tem um lacinho, né? Então a gente já pensa que é um menininho. E às vezes a gente começa a falar, nossa, tão lindo, como é o nome dele? E a criança vem com a roupa pra visita, com a roupa marrom, cabelinho bem baixinho, né? Sem lacinho, sem brinquinho, claro, sem batom. Então a gente vai, nossa, que lindo, como é o nome dele? A mãe veio, Laís. A minha filha, o nome dela é Laís. E aí você fica toda murcha, né? Então, gente, inclusão, porque às vezes a gente põe na cabeça que inclusão é só falar sobre a criança que é paraplégica, tem que incluir a escola. A inclusão se trata única e exclusivamente dessas crianças com comorbidades, né? Neurotípicas. Então, vamos acordar. Coordenador, professor, papai, mamãe, parar de estar usando esses temas nas frentes das crianças, taxar as pessoas, né, com determinados linguajares que a criança nem entende, coitada, e às vezes chama, associa o coleguinha que é mais escurinho com aquele negão que a mãe encontrou no elevador, ou que ele fez alguma coisa, ou que parou no estacionamento de uma forma, e ela, ao invés de aquele homem, aquela mulher, né, aquela moça, aquele rapaz, não, aí já vem. Aquele branquelo, né, nossa, aquele abusado. Então, são temas que a criança vai tomando, lembre que o cérebro da criança, ela está em formação, ele só amadurece na fase adulta, isso aí a gente vai falar mais tarde também em outros vídeos sobre isso. E a criança, ela é uma esponjinha, ela tá ali, ó, só absorvendo. E ela vai absorver o quê? O que ela escuta, o que ela vê. A criança é visual e auditiva. Ela tá no processo de aprendizagem. E quem ensina todos os comportamentos, papai, mamãe. E qual é o primeiro espaço de socialização da criança? Escola. Né? Às vezes ela vai para a igreja, fica ali no grupinho de crianças, mas é uma vez na semana, né? Às vezes ela vai pro McDonald's, vai pro shopping, vai para a ala ali das crianças, mas é uma horinha, uma vez na semana, no máximo um sábado, um domingo, ou uma sexta-feira, vai no parque, tal. Mas socialização, primeiro espaço de socialização fora da família, primeiro grupo de socialização fora da família é na escola. E ali, geralmente, ela vai ficar o quê? No mínimo, 4 horas.
convivendo com crianças. Então, tudo que o papai e a mamãe constrói, tudo que o seu pai e sua mãe construiu, e olha que nós somos adultos, fica pra vida. Antes de ouvir o pai e a mãe, é tanto que a professora às vezes chega a corrigir a criança e fala assim, mas minha mãe disse que não é assim. Mas meu pai disse que não é assim, que eu tenho que fazer assim. Ah, mas aqui na escola você não pode agir dessa forma, não sei o que. Sim, mas papai e mamãe, e eles ficam batendo nessa tecla. Por quê? Porque eles tomam como verdades aquilo que aprendem em casa. Tá bom? Então, coordenador, professor, vamos ter cuidado. E como é que a gente poda isso? Né? Como é que a gente acaba com esse divisor de águas? Né? Já introduzindo a inclusão no início do ano e levando ela ó, dia após dia. Lembre-se, a educação é um mar e você tá ali com conta-gotas, ó. Todo dia colocando uma gotinha na cabecinha do seu aluno, tá bom? Então esse foi o tema de hoje, inclusão independente de ser criança típica, atípica. Nós somos seres humanos e precisamos estar inseridos em sociedades e aceitando as diferenças, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo.